Temos um eco. Não sei se está vindo daí, Luísa. Então, Valnei, pode orar, por favor? Oremos. Deus soberano, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor nos concedeu nesse dia, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, abre as nossas mentes, nos dá sabedoria, abre os nossos corações, Pai, para que a tua palavra que vai ser ministrada agora através desse estudo, Senhor, possa enraizar, Senhor, nossos corações, Pai, e abrir, Pai, o nosso entendimento. Senhor, continua acompanhando aqueles que ainda estão por vir, Pai, que ainda está para participar desse estudo, e por aqueles também que não vão poder participar, Deus, nós pedimos também, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Boa noite. Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, irmãos. Obrigada, Léo. Então, gostaria de começar assim. Quando damos a aula sobre o caminho da salvação e os passos da salvação, de crer, se arrepender, ser batizado, perseverar, às vezes as pessoas têm dúvidas sobre se uma pessoa fez ou não fez o certo, né? Se essa pessoa vai ou não vai estar na glória. Até, né? Se nós paramos para pensar sobre pessoas que nós amamos, que já partiram, né? Nós esperamos que estavam na igreja e foram batizados e estão em Cristo e vamos ter um encontro com elas. Mas nós não temos certeza absoluta, sobretudo na vida de ninguém, né? Quem vai julgar as pessoas é Deus. Como às vezes nós achamos que uma pessoa seria condenada. E eu creio que Deus é nosso juiz, Ele vai decidir e está em boas mãos. Mas quando eu dou essa aula, eu falo, o que mais importa para a gente é a nossa própria vida, né? O que eu vou fazer. Que eu preciso saber o que está escrito na Bíblia, fazer o que está escrito na Bíblia, compartilhar com os outros o que está escrito na Bíblia. Aí eu estou fazendo a minha parte, né? Então, também, quando nós falamos sobre a volta de Cristo e como vai ser, tem a pergunta que foi feita sobre quem vai subir, quando vai subir. Existem algumas dúvidas, que eu creio, alguns detalhes, talvez, melhor dizendo, que eu creio que a Bíblia não explica totalmente, mas o que mais importa é o quê? O que eu vou fazer em seguir ou não seguir a Cristo. Receber Cristo como o Senhor da minha vida. Entregar a minha vida totalmente a Cristo. E eu sei que todos que entregam suas vidas a Cristo, né, têm a vida que Cristo nos dá, e nosso futuro é um futuro abençoado. Não precisamos nos preocupar, né? E quem não entrega sua vida a Cristo, pelo contrário, não tem nenhuma esperança, né? Só tem coisas ruins para aguardar lá na frente. Então, esse esboço, esse gráfico que o irmão fez, baseado em textos bíblicos, né? Aqui, o mundo onde nós estamos vivos hoje, vimos o Evangelho, e cada pessoa, então, toma sua decisão, não é? Não é assim? Aqui, depois vem a morte, e depois da morte, os salvos vão para o lugar esperando o julgamento aqui, e
os que perdidos também estão aguardando o julgamento. Mas, principalmente baseado numa passagem que nós já estudamos, que é a passagem em Lucas 16, né, do rico e Lázaro. Lucas 16, né? Isso. Mostra o Lázaro aguardando no lugar de descanso, no seio de Abraão, e o rico, que foi um homem egoísta, que não pensava em ninguém, não ligou para Deus, nem para o ser humano, ele estava no lugar de tormento. Então, um dia vai ser o juízo final, mas quem está aguardando nesse lugar, seu destino é a vida com Deus. E quem está nesse lugar, seu destino é ficar afastado de Deus para sempre. Então, são muitas passagens aqui, não sei se vocês gostariam de ver tudo que está nessa folha, ou se gostariam de começar com alguma pergunta, ou se está tudo claro. Também temos o nosso outro estudo que ficamos de começar hoje no número 4, sobre o lugar dos mortos, que seria essa parte aqui, né? E o nome da Bíblia é Hades. Sim, Luísa. Bom, eu não sei se seria melhor, gente, nós vermos toda essa parte aqui e por último, ver isso aqui, eu não Pode sei. ser. Talvez fosse o ideal, não? Tá bom. Aceito. Mas tem que Eu acho que você vai ter que ligar o seu celular, que seu som ficou ruim de novo. Vai ter que usar o som do celular. Como sempre, para variar, né? Vamos, então, pegar na apostila número 9, o destino dos mortos. Você deixou para trás. Exatamente, número 4, na primeira folha. Então, vamos lá hoje, o lugar dos mortos. Eu vou ler o que está na folha aqui, depois podemos ver as passagens. O lugar dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos, no grego é usada a palavra Hades, ou Sheol no hebraico. Hades dividido em 2 lugares diferentes, separados por um grande abismo. Novamente, isso está em Lucas 16, né? Quando o rico pede água para molhar a língua, qual é a resposta para ele? Né? Que Lázaro não pode ir lá porque existe um grande abismo, não há trânsito entre os 2 lugares. Ninguém pode passar de um lugar para o outro ou voltar para a terra. Os mortos são conscientes, também segundo Lucas 16, sabem onde estão, reconhecem uns aos outros e lembram da vida na terra. E aqui diz, Lucas 16, do 19 ao 31, que, ao meu ver, é a passagem que mais explica essas coisas. E a palavra Hades, em Lucas 16, 23, é traduzida pela palavra inferno, em algumas traduções em português. Ou além, em Apocalipse 20, mas significa simplesmente o lugar dos mortos. Então, vamos ver aqui, Mateus 16, 18. Luísa, você pode ler? Daniel, Apocalipse 20, 14 e 23, 13. Tá? Posso ler? Por favor. Também eu te digo. É Mateus 16, 18? Sim. Okay. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nossa Bíblia em português
em grego tem essa palavra Hades, e em português foi traduzido inferno. Mas literalmente seria o lugar dos mortos. Mas até no contexto seria nada pode nos separar de Cristo, né? Nada pode destruir a igreja de Cristo, nem as coisas do lado de lá, né? Também, Apocalipse 20, 14, Daniel. 20, 14, depois 20, 13? Então, vamos fazer ao contrário, né? 20, 13 e depois 20, 14. Amém. Diz assim, 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte... Minutinho, Daniel. A sua é NVI. NVI. Luísa, a sua é qual? A minha é Ferreira de Almeida. Então, lê na sua, 13. É Apocalipse 20. 20. Versículo 13, que aí a gente viu que na NVI a palavra Hades nem é traduzida, colocaram a palavra Hades mesmo. Eu estava anotando isso, mas vamos lá. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, onde a sua Bíblia tem além, a Bíblia do Daniel tem Hades. Sim, então lá... Mas é a mesma palavra que estava lá em Mateus 16, 18. Lá deveria ser Hades em vez de inferno, mesmo porque o inferno ainda não está ativo, digamos assim, né? Não abriu as portas. Inaugurar. Exatamente, a morte eterna, na realidade, vai começar depois do juízo final. Mas, do jeito que eu não sei se é certo falar assim, mas acho que ajuda para a gente entender. Alguém falou que aqui seria a sala de espera do céu e a sala de espera do inferno, né? Para simplificar a coisa. Porque quem está aqui já sabe que está no lugar bom e ainda vai passar pelo juízo, mas o juízo, na realidade, só reconhece quem essa pessoa é, né? Que ela é de Cristo. E o juízo também aqui reconhece quem essa pessoa é, uma pessoa que negou a Cristo, que não quer nada com Cristo. Então, o juízo não é que vai ser uma surpresa, né? Então, essas pessoas já estão condenadas e essas pessoas já têm a vida. Não é assim? Faz sentido? Ou falei errado? Então, assim, e o juízo? Então, o juízo, eu diria que é o carimbo final, bater o martelo final. Porque até, Daniel, eu sempre isso fica na minha cabeça. Eu dando aula lá no tanque, num domingo de manhã, falando sobre o juízo, e nosso amado irmão Francisco, teimando comigo. Quando eu falar que Deus vai julgar os errados, ele diz, não, Lery, Deus não julga ninguém. A própria pessoa, ela escolhe o mau caminho, então ela mesma está escolhendo o seu castigo. E como é que eu vou discordar com Francisco? Faz sentido. Então, Deus dá livre-arbítrio, né? As pessoas que escolhem. Vai ter o dia do juízo final, mas baseado em quem nós somos, né? E quem é que você é? São as escolhas que nós tomamos todo dia, né? Cada dia que passa, ou nós estamos nos aproximando de Deus, ou nos afastando de Deus. E um dia, ou nós vamos ficar com Deus para sempre, ou sem Deus para sempre. Então, é uma coisa complicada que, na realidade, é simples, né?
Os que durante suas vidas queriam se aproximar de Deus, vão ter o privilégio de ficar com Deus para sempre. Aqueles que durante suas vidas não queriam nada com Deus, também vão ter o privilégio de ficar sem Deus para sempre. A Holly levantou a mão, depois o Valnei. Boa noite. Boa noite. Tenho duas perguntas. Na primeira parte, tem o céu e tem o inferno. Depois tem o inferno interno. Mas primeira parte é o inferno. Mas está jogada, pessoas que vão chegar lá não tem nenhuma esperança na hora de julgamento para mudar. Não, uma coisa é certa, enquanto não está na Bíblia nessas palavras, né? Mas eu tenho o ditado popular: enquanto a vida há esperança. Então, enquanto há vida, nós temos escolha, né? Se a pessoa que hoje está no caminho errado, essa pessoa pode se arrepender, pode buscar a Cristo, e como na parábola do filho pródigo, né, essa pessoa pode voltar para casa e o pai está de braços abertos para receber o filho que deu as costas para o pai, mas agora está arrependido e quer retornar. Graças a Deus, né, existe essa esperança. Mas depois que a pessoa morreu, né, aí não há como, do lado de lá, mudar essa história. Por isso que essa parte interessante e importante que durante essas aulas, muitas vezes estamos indo contra doutrinas erradas, ensinadas por vários grupos, né? E um dos grupos aqui é o catolicismo, né? O catolicismo que fala sobre purgatório, fala sobre acender vela pelos mortos, rezar pelos mortos, fazer missa para os mortos. Mas, segundo a Bíblia, isso não existe. Né? Porque até, de novo, aquela passagem em Lucas 16, lembra quando o rico pediu para Lázaro ir lá e falar com seus irmãos e dizer, eu sei que meus irmãos estão também vindo para cá. Ele já sabia que os irmãos estavam errados, que os irmãos estavam longe de Deus. Então, manda Lázaro ir lá e falar com meus irmãos. Lembra da resposta que ele recebeu? Não adianta que alguém ressuscite dos mortos e fale com eles, que eles já têm o quê? Fala... A lei e os profetas. Diz Moisés e os profetas, que diz. Isso. Então, quer dizer, tem a Bíblia, né? Tem os livros de Moisés, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E os profetas vai de Isaías a Malaquias, mas foi uma maneira de falar que tem a palavra de Deus. E se eles têm a palavra de Deus e não estão nem aí para a palavra de Deus, o que adianta mais uma pessoa chegar lá e falar? Né? Então, o botão... Não sei como é que vai ficar essas duas vezes, mas vamos lá. Não sei se respondi a primeira pergunta, Holly. Sim, mas eu estou entendendo melhor agora. Outra pergunta eu tenho, só para me clarificar, me desculpa. Tem um grande abismo em primeira parte. Mas não, se entra na separação, não vai ver. Por instance, na primeira história, tem uma... você pode ver no outro lado o inferno de céu. Mas quando depois julgamento, o juízo final, não vai ter... eu não sei, é uma boa pergunta. Eu creio que não. Mas, novamente, tem muitos detalhes que a Bíblia não explica. Podemos até ver esta passagem em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu gosto dessa passagem.
nós usamos naquelas aulas, nas primeiras aulas, as 12 aulas, quando falamos sobre a volta de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler do 6 ao 10. Paulo escrevendo para a igreja em Tessalônica, até na realidade eles estavam sendo perseguidos por pessoas, e Paulo falando que Deus há de fazer justiça, essas pessoas que parecem que estão ficando livres, isentos de condenação, ou que Deus não está vendo, Deus não vai fazer nada. Aí ele fala no 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causem tribulação. 7, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. E isto acontecerá quando? Quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é quem vai ser punido. No versículo 9, como será essa pena? Sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso aqui, por exemplo, na Bíblia da Luísa, o vocabulário é um pouco diferente. Aí isto acontecerá no dia em que ele vier, agora é para os santos, para ser glorificado em seus santos e admirado por todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então, aqui também é um bom resumo da parte final, essa última parte, né? Obrigada, gostei muito. Uhum. Então, acho que por isso que ele coloca aqui uma separação eterna, né? Eterna separação. Né? Entendi. Sim. Acho que se Luísa, a sua fala sobre uma... Lê na sua, Luísa, versículo 9, que esqueci a palavra. Segunda Tessalonicenses 1:9. Sim. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a palavra que eu estava procurando. Banidos, vão ficar banidos, né, da face do Senhor. Então, eu acho isso interessante, que volta àquela ideia, né? O que é bom? Bom é estar com Deus. O que é ruim? Ruim é ficar banido da presença do Senhor. Qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é onde Deus está. Né? Como eu falo para minha esposa, onde é minha casa? Minha casa é onde ela está. Se ela está ali, aí eu estou bem. Então, estou com ela, estamos juntos. Então, se é bom estar perto da minha esposa, imagina uma vida sem Deus. Né? Queremos estar junto de Deus, não longe de Deus. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. A Valnei também levantou o dedo. Não sei, Luísa também está levantando a mão. Não? Não, eu estava cumprimentando o Wellington. Ah, tá. Léo, o Valnei tinha uma pergunta na semana passada. Ah, então, ele tem, acho que também tem hoje. É a mesma. É mesmo, então? Acumulou. Ela acumulou, estava acumulado. Tá. Vamos tentar responder com juros. Isso. E é antiga essa dúvida, é muito antiga. É sobre lá João. João 5, 28 e 29. Então, vamos lá. O Evangelho de João, é bom que quem está nos ensinando aqui é Jesus, né? Onde está João 5? O Evangelho de João, capítulo 5. Verso 28 e 29. Então, vamos fazer melhor, Valnei, como você pediu, com juros.
Começa no 24. E vamos fazer do 24 ao 27, para depois fazer a outra parte. Pode ler. Verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, aqui, como qualquer passagem, vamos entender respeitando o contexto, né? Então, vamos começar pelo 25. Ele diz, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são esses mortos aqui no versículo 25? Ricardo? Eu era um morto. Uhum. Quem não está em Cristo, né? Quando Jesus estava pregando, quem não tinha essa vida ainda estava morto, né? Nós, antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Isso fala em Efésios capítulo 2, né? Isso. Uhum. Então, esses mortos ouviram a voz do Filho, ouvindo a voz do Filho, ganham vida. Aí, voltando para o 24, diz que quem crê naquele que é Cristo, né, já tem a vida eterna. Não será condenado, já passou da morte para a vida. Então, essa vida já temos. Por isso que, na realidade, ele não colocou, poderia até ter colocado outra parte aqui. Aqui tem duas partes, mas aqui, de repente, bom seria se alguém fizesse outro e colocasse um monte de passagens aqui, um monte de passagens aqui, de quem está seguindo a Cristo e quem não quer nada com Cristo. Está essa pessoa egoísta, orgulhosa, né? E porque quem está aqui seguindo a Cristo agora, ouvindo Cristo agora, vai para esse lugar, que vai para esse lugar, né? Porque a decisão é tomada aqui. E a vida já começa aqui, e a morte é aqui, né? A morte segue e a vida segue. Por isso que, acho que agora a parte que você, essa da sua dúvida, acho que já respondemos, mas leia aí. 28a. 28, 29. Pode ler. Não vos maravilhes disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, aqui está falando sobre mortos que estão nos túmulos. Então, aqui é morte mesmo, né? Então, aí já está falando sobre esse dia aqui do juízo, né? E, de novo, quem fez o bem vai para a vida. Quem praticou o mal vai para a morte. Sem Alves? Os que estão mortos no túmulo, eles conferem naquele momento, porque sempre não vão estar no túmulo, né? Ou vão estar dormindo, né? Dorme, né? Não é assim? Ou... Então, muita gente me faz essa pergunta e, na minha cabeça, eu entendo assim, posso estar errado, que quando a Bíblia fala dormindo,
eu acho que dormindo aos nossos olhos de nós que estamos vivos, né? Todos nós já fomos no cemitério, né? Já vimos o corpo ali no caixão e olhando para aquele corpo é como se aquela pessoa estivesse dormindo, né? Ela não mexe, né? Ela não fala, corpo totalmente parado, mas creio eu que a alma da pessoa não está mais ali naquele corpo, a alma já foi para seu destino, ou o destino de estar no descanso, aguardando o lar eterno com Cristo, ou já o lugar ruim, aguardando a morte eterna. Então, eu creio que esse dormindo é uma maneira de falar sobre quem já morreu. Mas que a alma, até né, no livro de Apocalipse, não? Muitos aqui estudaram Apocalipse, lá as almas que morreram estão falando com o Senhor. Estamos falando, né? Fala. Então, vocês estão falando, estão acordados, né? Isso. Ô, Léo. Sim, Valnei? Por exemplo, a pessoa ela morreu, ela vai direto para o juízo? Não, o juízo ainda vai acontecer. Mas o que nós estamos... Fala. Porque em Hebreus 9, 27 diz que, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Sim, depois. Então, se eu falo até a criança, né? Se meu neto me pede uma presente, eu falo para ele, eu vou te dar depois. Esse depois não é automático, morreu, vai para o juízo não, né? Meu neto pode até falar, mas desse depois é quando? É amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui a 20 anos? Na hora certa, na hora de Deus, né? Esse depois é como se dissesse assim, a pessoa morreu, mas ela está preparada porque vai vir o juízo, né? Mais ou menos assim. Porque até o depois, né? Vai ser diferente para quem morreu 1000 anos atrás e para quem morreu hoje. Então, em termos de quanto tempo vai esperar, né? Entendi. Amém. Mas eu creio, como nós estamos vendo e como já vimos em Lucas 16, que assim a pessoa morrendo já sabe qual que é o seu destino. Até hoje, em vida, se a pessoa for honesta em sua mente, ela já sabe. Né? Muitos não sabem porque estão cegos, né? Não reconhecem. Mas quem tem olhos para ver já sabe. Que até quem está em Cristo, nós temos a segurança. Cantamos, né? Que segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus. Né? E, não está na Bíblia, mas está cantando, falando sobre o que a Bíblia nos ensina, essa esperança que é nossa em Cristo. É engraçado que muitos sabem e contam com o dia de amanhã, como se contasse com a sorte. Sabe que se morrer, ou agora, ou nesse momento, ela vai para um lugar ruim. Mas ela fala, vou arriscar mais um dia. E vai... Tem até aquelas pessoas que falam, né? Eu vou curtindo a vida, quando ficar velhinha, eu vou para a igreja. A igreja, Rony? Microfone. Me desculpa, eu sei, eu perguntando demais. Mas eu li esse capítulo 1 Coríntios 15. Sim. E eu não sei, você explicou o último vez e capítulo 15, versículo 20 até 29. É difícil para mim entender como essa ideia vai acontecer, uma coisa depois da outra, certo? Jesus vai voltar, ele vai reinar, antes todo mundo vai
fica jogado e tem para destruir o Satã, o diabo. O diabo. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Desculpa, talvez eu Tudo não bem, entendi nada. não tem problema. 15. Eu gosto de 1 Coríntios 15, que é o capítulo da Bíblia que fala sobre a ressurreição. Sim. Não sei o que fazer. Bom, é sempre bom ler mais, é sempre bom estudar sem pressa, né? Então, não. Vamos ler. Vou pedir 2 pessoas para me ajudar. Vou pedir o Wellington para ler do versículo 20 ao 34. Depois eu vou pedir a Márcia para ler do 35 até o final do capítulo. E vamos ler tudo, que eu acho que lendo tudo fica mais claro. Depois a gente pode voltar e fazer algumas observações e ver se tem dúvidas, tá? Mas Paulo aqui está falando sobre a ressurreição de Cristo e que isso significa para mim e para você. Então, Wellington, 1 Coríntios 15, do 20 ao 34. Vamos lá. Leamos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Agora, irmã Márcia, o microfone, 35 em diante. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma.
Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado com desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, o versículo 58 aqui é um dos meus versículos prediletos, e foi mais ou menos isso que eu quis dizer no início da aula. Que eu creio que, praticando o que está no 58, já sabemos que vamos ter a recompensa lá na frente e não precisamos nos preocupar muito com os pormenores. Mas ele explica alguns pormenores. A primeira coisa, Roda, respondendo a sua pergunta sobre o reino de Cristo, ali no... onde foi? 25, por exemplo, Jesus está reinando hoje. Né? Jesus ressuscitou, ele é o Senhor da igreja, ele hoje está à direita do Pai, nós que servimos a Cristo, estamos no reino de Jesus, então ele já está reinando, ele já derrotou o inimigo, ele é vitorioso, e esse Jesus que aparece no livro de Apocalipse, o Jesus vivo, né? Olhos como chama de fogo e rosto brilhando como o sol. E a outra parte que eu gosto muito dessa passagem em 1 Coríntios 15 é que fala, quando ele fala sobre semente, né? Planta uma semente de trigo e nasce aquela planta de trigo, a semente de tomate, uma planta que vai produzir tomate, uma abacate, né? Pede o abacateiro. Então, planta o corpo mortal para nascer um corpo espiritual, um corpo incorruptível que viverá com Cristo para sempre. Mas eu vejo novamente aqui no 52 que a volta de Cristo é uma volta de Cristo, né? Que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, né?
e nós seremos transformados. Até aqui, Luísa, não sei se isso tem a ver com a sua pergunta. Aqui fala os mortos de um modo geral, eu acho, né? Todos os mortos para o juízo final. Não sei se seria isto. Mas sei se vocês têm outros comentários aqui sobre esse capítulo, outra coisa que você viu, uma dúvida, Luísa? Então, acho que não responde muito não, porque fala aqui que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sim. Eu acredito que os ímpios não vai ser... Será que eles serão incorruptíveis também? Bom, em um sentido, eu creio que sim, que é um corpo não físico, mas espiritual. Que é um corpo espiritual que vai para uma pode morte ir para o inferno. Entendo isso. Eu não sei se cabe essa palavra incorruptível, eu concordo com você, mas que não é esse corpo físico que vai para o inferno, né? Porque se esse corpo físico fosse para o inferno, seria queimado em 1 segundo e não existiria mais. Né? Sim, aqui quando a gente fala, quando se leu aqui no 46, né? Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o aí espiritual. Está falando sobre Adão e sobre Cristo. É isso aí. Adão e sobre Cristo. Adão é um homem terreno. Cristo é um homem celestial. Né? Isso. E quando ele ressuscitou, ele ressuscita e tem carne e ossos. Tanto é que lá na passagem de Lucas 24:39... mas isso Jesus fez para andar na terra. Só por isso. Né? Mas será aí que lá na glória que não tem carne e osso, né? Eu não sei. Não, ele fala que não entra carne e sangue. Então, ele fala que não entra carne e sangue. Ok. Mas ele ressuscita com carne e osso. Não, mas Jesus tem que ter carne e osso para se apresentar às pessoas. Sim. Né? Para as pessoas enxergarem ele, né? Para as pessoas enxergarem ele. Agora, o que eu não sei, no caso de Jesus, é que em Atos capítulo 1, ele volta para o Pai, e eu não sei quando o corpo dele é transformado, né? Em algum momento ali, ele é transformado. Que ele não vai chegar lá em cima com esse corpo. Né? Até uma pessoa, o ser humano, né, normal, chega lá em cima, não respira, não tem oxigênio. Aí ela logo morre. Né? Eu entendo, Léo, eu não sei se é isso. Eu entendo assim, quando ele fala que o corpo corruptível tem que se transformar, a carne, quando a gente morre, a carne, né, ela apodrece, estraga. Então a gente tem que se transformar num corpo incorruptível, que eu entendo que é o espírito, né? E aí sim, mesmo tendo feito as coisas erradas, nós vamos ter esse corpo incorruptível. Só que quem não obedeceu a Deus vai para o inferno. Quem obedeceu vai para a vida eterna junto com ele. Agora, o corpo é incorruptível, é o espírito, não tem carne, não vai ter carne. É isso que eu entendo. Né? Em Lucas 15, creio que o rico e Lázaro já têm esse corpo espiritual, né? Tanto o Lázaro, que está no lugar bom, e rico, que está no lugar ruim. Né? Na minha versão, fala em vez de falar de incorruptibilidade, né? Fala de imortalidade. Diz assim no 53, não é isso que vocês estavam lendo? Porque incorruptível tem a ver com o que a Márcia falou, né? Que o corpo apodrece. Apodrece, isso aí. E o outro não vai apodrecer. É imortal. Justamente, ele é imortal. Não é de carne e sangue. Valnei? Sobre o que a irmã Luísa falou aí, que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele veio em corpo carnal novamente. Sim.
Ele veio no corpo carnal e espiritual. Porque tanto é que ele entra onde estavam os discípulos reunidos, ele não passou pela porta. Sim. Né? Aqui no verso 26 do capítulo 20 de João, sim. Diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Quer dizer, Jesus não passou pela porta. E, por exemplo, eu não, né? Então ele passou com o corpo espiritual. Ele, né? Como uma coisa é certa, né? Para Deus tudo é fácil. Até tem uma passagem que eu não entendo muito bem, em Atos capítulo 8, onde fala sobre o Filipe, que batizou o eunuco. E muitas pessoas já me fizeram uma pergunta que eu não sei a resposta. Diz que o Espírito Santo o arrebatou e levou para outro lugar. Né? Como foi isso? Foi que nem naquele seriado, né? Como que é? O Star Trek, né? Que fica aí... Né? O Zoom é tipo assim, né? Nós estamos aqui, a gente vai para a sala, para os grupos, e depois a gente volta para cá. Tem outros exemplos também, né, Léo? Tem Enoque, que passou pela morte. Tem... Gênesis, né? Elias. Também. Tem o Lázaro, que estava apodrecido já, corpo fedendo, voltou a... Então, é Deus, como você falou, para Deus, tudo é fácil, né? Ele só mostra aqui como será com a gente, né? Irmãos, boa noite, né? Cheguei atrasada porque eu pensei que eu estivesse no horário, mas depois que eu vi. Eu estava conversando com ele, né? Se chegasse uma pessoa de muitos anos atrás aqui e visse a gente, ia falar assim: como você está lá e você está aqui? Nossa, que incrível! Você está lá e você está aqui. Eu também pensei que o nosso cérebro, existem partes que os médicos até hoje estudam que eles não conseguem, né? Definir o que esse cérebro da gente, né? Mas Deus, ele que nos criou, que é o nosso Criador, eu acredito que possa ser que tenha alguma coisa a ver, alguma memória, não sei, essa nossa alma pode ser que seja. A gente não precisa também ficar se detendo a isso, óbvio. A gente sabe que a gente tem que fazer o correto, mas deve ter alguma coisa a ver, porque a gente tem a ligação. Quando a gente faz a oração, a gente sabe que Deus está ouvindo a gente. E muitas pessoas dizem que ouve e que sente a presença de Deus. Então, é algo espiritual, pode estar no nosso cérebro. Algo a gente tem com ele, que naquele dia a gente vai, né? Não sei. E até uma coisa, Flávia, para tentar esclarecer um pouco. Eu creio que nosso espírito é diferente do cérebro. Que o cérebro em si não é tão diferente da mão, ou da língua, eu acho, né? Que o cérebro é um músculo. Então, eu não sou o cérebro, né? Eu sou um ser que está dentro desse corpo. É claro que no cérebro que tem os pensamentos, mas isso tudo... bom, eu estou aqui falando como se eu entendesse. Para explicar isso tudo, eu sei que eu não entendo tudo, mas eu sei que eu sou mais do que meu cérebro, que até me falaram sobre um dos... Não sei quem foi, se foi Stalin, mas um dos importantes lá na Rússia, que lá achavam que ele é tão inteligente que depois que ele faleceu, os médicos entraram e abriram seu crânio e abriram seu cérebro para tentar encontrar o homem que estava lá, né? A inteligência que estava lá. Mas é claro que ali eu só tinha um pedaço de carne, né? Não tinha nada especial. Porque o que nós somos, né, é um ser espiritual, realmente. Mas esse ser espiritual que vai estar com Cristo, ou que vai estar sem Cristo.
Uma coisa é certa que eu já ouvi falar e já vi bastante, é que já estudaram o cérebro dos cristãos, né, das pessoas que são cristãs, e que o nosso cérebro ele tem a parte pré-frontal, né, e a frontal. E quando você é do mundo, quando você não é cristão, você responde às ofensas, às coisas com a parte de trás. E quando você é cristão, quando a pessoa conhece a palavra de Deus, responde com a parte da frente do cérebro. Depois procura saber, eu vou ver se eu encontro isso. Tá porque bom. é uma forma Não, eu não estou duvidando, Flávia, eu não estou duvidando. Uma coisa que eu sei também é que a nossa transformação espiritual é também uma transformação do corpo, né? Que essa mão, ela pode ser educada a brigar, né? Como ela também pode ser educada a fazer carinho, né? Então, eu creio que é a mesma coisa da mente, eu não estou duvidando, não. A Rony, quer falar? Mais perguntas. Primeiro em Gênesis, capítulo 1, 26, está dizendo a primeira vez que Deus disse nós. Sim, sim. Faremos o homem na nossa imagem. E a nossa imagem. Com que ele entende, esse não são Deus, mas Jesus também. Sim. Sim. E criou Deus em 27, Deus, o homem, à sua imagem. Então, essa imagem... Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Holly. Se Deus nos criou em sua imagem, se Deus nos criou na sua imagem, quer dizer que Deus tem um nariz, 2 orelhas, 2 mãos com 10 dedos? Na sua imagem assim? Mas foi. Sim, eu não entendi. Então, Deus tem um nariz, Deus tem uma boca, Deus tem orelhas, Deus tem braços. Ok, mas eu tenho outra pergunta. Aqui, em Coríntios 15... Não, deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui, Holly. Que eu creio que ser feito na imagem de Deus não tem nada a ver com o meu nariz. Eu acho que tem a ver com o caráter, né? Que Deus é amor. Deus é bom, Deus é bom. Ele nos fez para sermos como Ele é, para sermos imitadores de Deus. Né? Tal pai, tal filho, não de ter 2 orelhas e cabelo na cabeça. Ser a imagem de Deus é ser como Ele é. Minutinho, Alves, ela ainda está falando aqui. Desculpa. Não, continua, Rony. Não, mas então, você está falando não é espírito, porque o espírito depois, sim? Não, estou dizendo ser criado na imagem de Deus. Por que o homem é feito na imagem de Deus e não o macaco? O macaco também tem 2 braços, o macaco também tem 2 mãos, o macaco também tem uma boca. Mas o macaco não tem uma alma, não tem o espírito. Eu acho que essa é a diferença, né? Ser feito na imagem de Deus é totalmente diferente do que essa parte física. Pelo menos é o que eu entendo. Ok. É porque faz o homem mudar, né? O que eu vejo também é que o ser humano tem um potencial, né, para ser muito melhor do que um bicho ou para ser muito pior do que o bicho, né? Por que as pessoas gostam tanto de cachorro, né? Que o cachorro, ele não, né, é manso, ele é nosso amigo, né, ele escuta a gente, ele não reclama, em geral, né? Então, mas o cachorro também, ele pensa na vida dele, que ele quer comer, ele quer carinho, ele quer, né? Ele não pode, na realidade, ser meu amigo. Ele não pode escutar o que eu estou sentindo e responder, dar uma resposta. O ser humano... né? Nós conhecemos, né? Quanta gente a gente conhece? Eu conheço pessoas muito boas, com espírito muito bonito, né?
E eu conheço pessoas muito ruins, né? Que eu acho que é o que esse é o que é dentro de nós, né? O potencial que é muito diferente do animal. Não sei se estamos fugindo do assunto da aula de hoje. Alves quer falar também. Eu gostaria de falar, até nesse assunto aí, que a Rola tem falado, é que quando Deus fez o surgimento da terra, foi colocando cada um sua espécie. E ele fala, fazei o homem semelhante a nós. Então, semelhante. Semelhante é o quê? É uma aparência. Porque quando Jesus foi interrogado falando lá, se você vê a mim, vê o Pai. Então, acho que nós não fugimos. Até que porque nós somos racional, né? Não somos irracional. Então, ele fez semelhante a nós, né? Porque somos racionais. E então, semelhante a ele, eu creio, porque Jesus veio como semelhante ao homem. Então, eu creio que na imagem que Deus nós temos como Deus, que amanhã, se Jesus voltar, vai ser semelhante ao homem. Então, essa imagem, eu creio, que é a mesma do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Por isso que eu digo, porque a diferença é dessa daí. Jesus veio semelhante ao homem. Ele não veio semelhante a uma outra pessoa, a um outro ser. Muito bom, Alves. Essa nos ajuda aqui a ser como Jesus. Jesus, o homem, como o homem deveria ser, né? O homem que se doou, o homem que se preocupou, o homem que, né, mostrou o verdadeiro caráter de ser correto, desprendido e corajoso. Tudo isso que a gente deseja ser, né? Se orgulha de ser uma pessoa boa. Quando o Espírito Santo foi até Maria, né? Então, foi o quê? Foi como um homem. Uhum. Vamos voltar para número 4 aqui. Nós falamos sobre a palavra Hades. Vamos falar sobre paraíso. Aqui, que tem os dois lugares, né? Da Hades. A letra A. Depois da morte, os salvos irão para o paraíso. Paraíso também é chamado de seio de Abraão, lugar de consolo, em Lucas 16. Nesse lugar, os salvos estarão com Jesus e descansarão de suas fadigas. Então, quem não leu hoje, vou dar aqui para Alves, Lucas 23, 43, Deise, 2 Coríntios 12, 4, Ricardo, pode ser 2 Coríntios 5, 8, e a Flávia, Apocalipse 14, 13. Então, esse é Lucas 23, 43. Acho que todo mundo conhece do ladrão na cruz. 23, 43, né? Uhum. Léo? Sim. 23, 43. E diz assim... Ih, aqui está em inglês. Peraí, né? É que está a parte em inglês e... Ah, tá. Pode mandar em inglês. Então ele diz, Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Lá embaixo, não? Tem mais, continua. Jesus me respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso, amém. Também aqui é 2 Coríntios 12, 4. Esse quem ficou com 2 Coríntios 12, 4? Foi eu. Cadê isso? Ah, Tá aqui. Essa aqui, tá? Tá bom. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis
coisas que o homem não é permitido falar. Então, Paulo teve esse privilégio de ser arrebatado pelo paraíso. Agora, 2 Coríntios 5:8. É só 8? Bom, o que está na página não sei se você quiser ler mais. Eu estava lendo mais em cima aqui. O 8 diz assim: nós estamos confiantes e preferimos deixar nossos corpos para ir morar com o Senhor. Tá bem. É mais em cima um pouquinho. Mais em cima um pouquinho fala que se nós, pelo entendimento, que se nós não deixarmos esse corpo, não tem como habitar os céus, né? Então. Também, né? Esse corpo é um corpo físico, né? Mortal. Perecível. Tá bem? Apocalipse 14:13. Eu, Larry, Apocalipse? Sim. Aham. Tá. Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, esse lugar bom é um lugar de descanso. Então, a outra parte tem essa palavra tártaro, que é a parte do Hades para os pedidos. Vamos pedir a Maria Helena e o Luiz. Maria Helena, 2 Pedro 2:4 e Luiz, Judas, versículo 6. 2 Pedro 2, versículo 4. Só um minutinho. Sem problema. Judas, versículo 6. 2 Pedro 2:4. Pode ler? Sim. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Desculpa. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, Luísa, se a sua Bíblia for como a minha, que é a NBI, ali ao lado da palavra inferno tem a letra B, e olhando mais embaixo, diz no grego, é a palavra tártaro. Luiz, Judas, versículo 6. Depois de 3 João, vem Judas, antes de Apocalipse. E quanto aos anjos que não se conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, um lugar de trevas e de correntes eternas. Ninguém quer ir para esse lugar, né? Então, terminamos essa quarta parte, que seria, nesse gráfico, essa parte aqui, né? Que depois da nossa morte, tem o lugar Hades, que é o bom, e o lugar Hades, que é o de castigo, de trevas e de condenação. Alguma dúvida? Eu acho que nós vamos parar por aqui. Fizemos 4 hoje, 5 a gente fez semana passada, não foi? Então, semana que vem, vamos para a parte número 6, que fala sobre o julgamento.
E, novamente, se tiver alguma dúvida sobre essa parte, pode perguntar e a gente tenta examinar mais de perto. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu gostei muito daquela parte que fala que o nosso corpo vai ser transformado, né? Me tocou muito. Sim. É incrível, né? Eu achei assim, muito... Porque realmente não vale a pena a gente ficar se apegando a coisas aqui dessa terra, porque a gente vai daqui ser transformado, né? Muito lindo, obrigada. Muito Eu acho obrigada. que foi ontem que, não sei o que o André me perguntou, falou que me lembrou de uma irmã, logo no início do trabalho ali em Jacarepaguá, tinha uma irmã que já velhinha e um pouco debilitada, né, andando com dificuldade, e eu cheguei, conversei com ela e a irmã falou: "Ei, irmão, eu acho que Deus deixa a gente ficar assim para a gente ir largando essa vida, para ir já esperando a outra, né? Sabe? Não se apegar tanto às coisas daqui da terra para já se preparar para a vida melhor." Eu achei muito interessante o comentário da irmã. Sim, Valdir. E, assim, baseando no que o senhor está falando, interessante também é o cadeirante, né? O cadeirante, a pessoa que tem deficiência visual, né? Quando tiver o corpo transformado, isso já não vai mais existir, vai ser acho interessante, eu olho como... Bom, né? Tem uma irmã muito, não sei quando ela viveu, 150 anos atrás, talvez, escreveu muitas letras de muitos louvores, e era cega. E uma vez eu estava fazendo entrevista com ela, e ela falou que bom ser cega é que lá na glória ela abria os olhos e a primeira coisa que ela iria ver seria o rosto de Jesus. Só ia ver coisa boa. Maria Helena? Os idosos, eles têm assim, umas palavras, né, de sabedoria que nos encanta, né? Sim. Porque sabe as palavras dessa senhora, né? Se a gente parar para meditar, tem tudo a ver, né? Eu, aos domingos, eu levava uma senhora cega. Toda vez, ela me esperava certinho, no horário certinho para ir à igreja. Todo domingo, certinho. Eu pegava ela, eu ficava olhando assim, falava, pô, a gente cheio de disposição e, às vezes, se negando a ir à igreja. E a senhora, o que me faz a senhora eu procurar é a senhora que me dá força, porque eu sei que eu tenho que vir aqui para buscar a senhora todo dia para ir para a igreja. E ela ficava no portão esperando todo dia. Aí, todo domingo, esperando certinho, que era 6 horas, eu pegava ela ficava já ali, toda arrumadinha para me levar. Muito legal. Assim nosso irmão Jarbas é assim, né? Irmão que incentiva todos nós. Ele tem suas debilidades, mas o irmão com muita fé. É verdade. E às vezes nós cheios de força e às vezes se nega, muitas das vezes. O Marvel. Verdade. Quem gostaria de fazer a nossa oração final hoje? Pode ser eu. Não. Por favor. Amém. Senhor e soberano e eterno Deus, sabemos que sairemos daqui dessa noite muito mais alegre e sábio pela tua palavra, Pai. Agora, Senhor, nos despede nessa noite, dando força a cada um, saúde, dando condições para o dia de amanhã, porque tu é o Deus que pode todas as coisas. Pai, toma cada família em tuas mãos, assim toma tudo aquilo que não provém de ti, joga fora, porque tu é um Deus todo-poderoso. Assim, toma esse Estado na tua mão, esse Brasil nas tuas mãos, o presidente nosso nas tuas mãos. Pai amado, nós estamos acionando nas tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Guarda, nos livre de todo mal e nos dá uma noite de justo, Senhor. Que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.